inspiração, né, intuição, nada disso. Como deve ser a poesia? Qual é a estética poética? Quais são as normas que devem ser seguidas, obedecidas, né? Então, na página 15, na terceira linha, grifem aí, ele diz: a convenção clássica, conforme vem preconizada na arte poética de Aristóteles e na de Horácio, foi largamente utilizada por todos os poetas. Aí no outro parágrafo, ele fala a palavra clássico e classicismo, e tiver a ideia de excelência, prestígio, correção, né? Aí ele vai falar, essa palavra clássico foi utilizada, foi aproveitada, né, do latim, quando eles consideravam aqueles cidadãos clássicos, porque na época do Império Romano, a civilização, a sociedade era dividida em várias classes, né? Ele até fala assim: pertencia à primeira das 5 classes que serve o Túlio dividir a população de Roma, né? Então ele vai falar clássicos, escritor, era o autor que se distinguia na República das Letras por suas qualidades literárias, principalmente linguísticas. Então ele não podia escrever um português, né, ou um latim coloquial, jamais tinha. Se ele fosse escrever em latim, tinha que ser o latim clássico, o latim, a língua normativa, né, a gramatical. Bem, aí ele vai dizer em Inutilia Truncati. O que é isso aí? O que é? Está no outro parágrafo, a divisa Inutilia Truncati. Isso aí aparece demais na poesia Arcade. Você lê arcadismo, poesia Arcade, o princípio da arte poética, Inutilia Truncati. O que é isso? Vocês entenderam? Vocês estão cacheirados? Quem está cacheirado aí? Hein? E os demais? Trouxe o Chico. Cadê o Chico? Tem Chico? Ó, então tá lá. A divisa Inutilia Truncati. Vai na segunda linha. Grifem aí. Princípio fundamental de suas atividades. Vai lá embaixo, na linha de baixo. Moderação, equilíbrio e harmonia. Tá? É isso que é a Inutilia Truncati, que é o princípio fundamental das atividades literárias, principalmente poéticas, né? Moderação, equilíbrio e harmonia. Ou seja, a poesia tinha que ter esses 3 elementos constantes do que se chama Inutilia Truncati. Moderação. Oh, minha amada, eu vou morrer por você. Sangrar na calçada. Sabe aqueles poemas românticos, né? Meu coração por ti gela. Sabe, aquela emoção muito exacerbada, o eu lírico morrendo, as dores de amor, a coita de amor da Idade Média, lembra das cantigas de amor? Que a gente viu 2 séculos, parece que faz 2 séculos, né? Então, isso não poderia existir. O eu lírico morrer pela amada, não dormir, passar as noites em claro, pensando na amada, nada disso. Moderação, equilíbrio, né? Nada de amor exacerbado, nada disso. E harmonia, né? Então é isso que vai imperar na poesia Arcade. Moderação, equilíbrio e harmonia, tá? Mais para baixo está assim: os Árcades buscaram, 1, 2, 3, na 4ª linha, no final. Os Árcades buscaram no rigor dos cânones clássicos a contenção necessária à arte de bem poetar. Até já falei isso, né? Vamos lá no parágrafo seguinte. Bem, os Árcades, eles vão promover também uma reforma na educação e na pedagogia. Por quê? Até então, o ensino estava na mão do clérigo, na mão da igreja, na mão do clero, né? E é claro que o ensino que eles vão promover
não tinha nada de cientificista. Era bem religioso, de acordo com as crenças cristãs e só, né? Só que se a sociedade continuasse sendo educada de acordo com as normas, os princípios cristãos, nunca ela ia sair daquelas normas, daquelas amarras, daquelas ideias cristãs. Então, a sociedade, esses cientistas desse momento, esses filósofos, queriam que a sociedade prosperasse. O império da razão, o império da ciência, da reflexão, né, do experimentalismo. É isso que tinha que passar a dominar a sociedade. Então, esses filósofos, os cientistas, vão aos poucos afastar os clérigos, né, do ensino, sobretudo os jesuítas. Aí os jesuítas começam a ser expulsos das colônias do Brasil, por exemplo, né, de alguns lugares de Portugal. Eles começam a ser afastados dos centros do saber, dos centros de ensino, tá? Porque aí é a ciência que vai, é o pensamento científico, é a erudição que vai dominar nesse momento, tá? Para ser um poeta, não é qualquer pessoa que podia ser poeta nesse momento do acadismo. Eu tenho tantas inspirações, eu tenho tantas ideias boas, nossa, vem cada frase de efeito na minha cabeça, com certeza todo mundo fala, olha, você tem, como é que fala? Dom, você tem dom para ser escritor, poeta, né? Você tem uma intuição maravilhosa, você escreve muito bem. Nada disso. Para ser poeta na época do acadismo, não adiantava ele ter inspiração, não adiantava ele ter dom, né? Ou saber escrever bonito. Não era suficiente. Ele tinha que ter erudição, cultura. Antes de entrar para as Arcádias, né, literárias, ele tinha que chegar com o currículo Lattes, uma cópia impressa, uma cópia em CD. Tinha gente sem currículo Lattes desde a época do acadismo. Ninguém podia ser poeta. Se não tem Lattes, cadê o seu currículo Lattes? Vamos ver. Quantas línguas você fala? Quais os eruditos, quais os poetas clássicos você já leu? Que filósofos você conhece? Então ele tinha que saber de tudo. Ele tinha que saber de biologia, de ciência, de medicina, de matemática, astronomia, astrofísica, computação gráfica. Tudo isso. Esse foi os anos 700, né? Então ele já tinha que saber. Ele não podia ser igual eu, por exemplo. Eu só sei digitar e mandar e-mail. Eu jamais poderia entrar numa Arcádia, porque eu não sei usar todo o sistema da computação, né? Eu não sei nada disso. Aquele PowerPoint que vocês usam, eu não sei usar aquilo. Eu sei usar transparência. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, Habib faz tudo pra mim, porque eu não sei fazer nada. Vem cá que eu te explico. Não quero saber. Você faça e só me entregue pronto. Não quero aprender. É que eu não tenho tempo. Eu tenho que pensar em outras coisas. Quero joia. Bom, então esse era o poeta. Ele tinha que dominar absolutamente tudo. As ciências astronômicas, as ciências... Não me chama aquela ciência que está estudando negócio de petróleo agora? Não é a mecatrônica, é outra coisa. Um estudo novo, uma ciência nova, que estuda o petróleo, a energia natural que a Terra pode. Biotecnologia? Não, tem esse, mas tem um outro nome, mais chique assim, sabe? Nossa, até eu queria fazer aquilo, tá vendo que nome é chique? E se você põe aquilo no seu lápis, nossa, abre todas as portas, até nas festas mais... As festas em que não entra ninguém, aí você mostra o seu lápis, coisa arrasada, pode entrar. Então, gente, para ser um poeta, tinha que ter um excelente currículo Lattes. Não é qualquer currículo com 2, 3 páginas, né? Igual o aluno do primeiro ano chega com Lattes, uma folha. Isso aí eu pode